agora. O Senado promulga hoje pela manhã a chamada Emenda do Comércio Eletrônico. Na verdade, o Congresso Nacional, que muda as regras do ICMS para as compras na internet e por telefone. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira pelo plenário. O comércio eletrônico deve faturar mais de 40 bilhões de reais em 2015. O ICMS sobre essas operações fica todo nos estados de origem, que vendem os produtos. A PEC, aprovada em 2 turnos pelo Senado, reparte a arrecadação do imposto com os estados de destino. Eles vão receber a diferença entre a alíquota interna, que varia de 17% a 19%, e a interestadual, que é de 7% no Sul e no Sudeste e de 12% nas outras regiões. O que nós estamos votando agora? A modificação feita pela Câmara na distribuição dos recursos pagos no destino, na diferença entre as alíquotas do estado que vende para o estado que compra. Vamos admitir, São Paulo vende para o Rio Grande do Norte. São Paulo fica com 7%, o Rio Grande do Norte cobra 18%. Há uma diferença de 11%. A mudança vai ser gradual. Em 2015, 20% da diferença entre as alíquotas do ICMS vão para o estado de destino e 80% ficam na origem. Em 2016, a divisão é de 40% no destino e 60% na origem. Em 2017, 60% no destino e 40% na origem. Em 2018, 80% no destino e 20% na origem. Em 2019, os estados de destino ficam com toda a diferença. Não há nenhum centavo de aumento de carga tributária, mas muitos estados pobres do Brasil, do Norte e do Nordeste especialmente, irão receber esse benefício da chamada partilha do ICMS. São Paulo perde com a mudança. O estado deixa de arrecadar mais de 2 bilhões de reais por ano, mas a bancada paulista votou a favor da matéria. Estamos preocupados, sim, com as finanças do estado, mas estamos preocupados também com a questão nacional do ICMS e questões relacionadas com a Justiça Federativa. A aprovação foi unânime. O plenário começou a votar outra proposta que mexe nas contas dos estados e também dos municípios, o indexador das dívidas com a União. O projeto que veio da Câmara obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Não pode valer o precedente de que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ela não será regulamentada pela Presidência da República. Porque esse precedente, ele desequilibrará a federação. E o papel dessa casa é garantir o equilíbrio federativo. Os senadores concluíram a votação do projeto de lei da biodiversidade. O texto prevê o pagamento de participação nos lucros pela venda de produtos que usam o patrimônio genético brasileiro. A medida beneficia principalmente comunidades que detêm o conhecimento tradicional sobre esses componentes. Faltava analisar um destaque. O Democratas queria mudar o texto do Senado e isentar do pagamento do benefício empresas que acessaram o patrimônio genético antes do ano 2000. Mas o plenário rejeitou essa alteração. Se nós não estabelecermos claramente a exploração econômica, nós estaremos concedendo uma anistia. Estamos concedendo, como já foi dito pelo senador Lindenberg, a possibilidade de fraude e uma anistia a todos aqueles que se locupletaram até junho de 2000 do patrimônio genético sem repartir com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais. E ainda ontem à noite, o presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a emenda do comércio eletrônico. É um mercado que cresce exponencialmente, a 35% ao ano, e hoje todas as compras do comércio eletrônico, os impostos ficam nos estados produtores e não são repartidos com os estados consumidores. Com a promulgação, passarão a ser repartidos sim. E a sessão deliberativa do plenário do Senado deve começar hoje, logo depois da sessão de promulgação da emenda do comércio eletrônico. Na pauta, o primeiro item é o projeto que trata do indexador das dívidas de estados e municípios com a União. Os senadores também podem analisar o projeto que caracteriza como essenciais e exclusivas de Estado
as atividades exercidas por engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público. E ainda o projeto que estabelece a idade mínima de 60 anos para fins de recebimento do benefício de prestação continuada. A Comissão de Agricultura se reúne daqui a pouco para discutir a situação do crédito rural e do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Veja as informações com André Luiz Rego. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária recebe na manhã desta quinta-feira o vice-presidente de Agronegócio e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias. Segundo afirmou o senador Assir Gurgax em reunião da comissão na semana passada, os parlamentares estão preocupados com as consequências do ajuste fiscal para a concessão de crédito rural. Segundo dados de 2014, somente a carteira de crédito do Programa Nacional de Agricultura Familiar envolve 56 bilhões de reais e atende 2.600.000 pequenos agricultores. A audiência pública foi solicitada pela senadora Ana Amélia. Um cenário para sinalizar como vai ser 2015, um ano muito difícil, diante da crise política afetando o desempenho da economia e a agricultura, uma situação complicada também das commodities no mercado internacional, queda do preço da soja nos Estados Unidos, e isso tem reflexo sobre a economia brasileira, sobre o ganho do nosso produtor. Mas mais também sobre a questão do crédito especificamente e das questões dos problemas que aconteceram nas irregularidades da liberação do Pronaf, porque o Banco do Brasil é o agente financeiro de um dos mais importantes programas de alcance social que interessa a agricultura, que é o Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A CPI do HSBC tem na pauta o exame de 13 requerimentos do vice-presidente da comissão. 10 são pedidos de quebra de sigilo fiscal dos investigados. Os restantes pedem depoimentos, além da solicitação ao Ministério da Fazenda para que identifique nominalmente os integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entre 2000 e 2007. A Comissão de Relações Exteriores reúne-se para sabatinar diplomatas para embaixadas brasileiras na Guiné Equatorial e no Togo. Senadores também vão examinar textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil, entre eles o que prevê cooperação na área de defesa entre o Brasil e a República Tcheca, celebrado em 2010. Chegou ao Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. No texto, o governo também refez as metas de 2015. Reconhece que a inflação será mais alta e que a economia vai encolher. Para 2016, espera o movimento inverso. Custo de vida mais baixo, economia crescendo. A LDO traz as metas da administração pública federal como obras e serviços mais importantes. Nesta quarta-feira, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, entregou a proposta do governo ao presidente do Congresso, Renan Calheiros. Muito bom que o ministro tivesse vindo trazer a proposta de LDO, mas será melhor se nós atingirmos a meta deste ano, porque se nós não atingirmos a meta desse ano, superávit, tudo estará comprometido, inclusive o cálculo do próprio salário mínimo. O projeto traz a meta de 126 bilhões de reais para o resultado primário de 2016. É quanto o governo federal, estados e municípios devem economizar. Isso representa 2% do produto interno bruto. Além de trazer o cenário macroeconômico para os próximos anos, o Ministério também revisou os valores de 2015. O documento prevê que o PIB não cresce este ano. A retração deve ser de 0,9%. Para o ano que vem, o governo espera crescimento de 1,3%. A inflação estimada para este ano deve ficar acima do teto da meta, em 8,2%. E em 2016 cai para 5,6%. O dólar deve fechar em R$ 3,21 e em 2016 valendo R$ 3,30. E o salário mínimo continuará com um crescimento gradual e será de R$ 854 no próximo ano. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e da inflação, mudarão para números mais favoráveis. Uma das principais novidades do projeto da LDO são as novas regras para a elaboração do anexo de pessoal. O governo quer que o reajuste dos salários do funcionalismo
seja igual para Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós estamos propondo que esse crescimento percentual da folha de pagamento do governo federal como um todo seja o limite máximo, seja o mesmo para todos os poderes. As prioridades do governo para a lei orçamentária do ano que vem ainda serão estabelecidas pelo Plano Plurianual de 2016 a 2019, que deve ser entregue ao Legislativo até 1º de agosto. Obviamente, nossa proposta inicial são as diretrizes já anunciadas pela própria presidenta, que é o investimento, o PAC, a educação, o Plano Brasil Sem Miséria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vem esta manhã ao Instituto Legislativo Brasileiro, no Senado, falar sobre o tema Reforma Política, Novos Rumos da Democracia Brasileira. A palestra faz parte da aula inaugural que marca o início do ano letivo dos cursos de pós-graduação do Instituto. Para saber mais sobre os cursos, acesse o endereço eletrônico que aparece aí na tela, saberes.senado.leg.br. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.